Nossa, você montou um negocinho bonitinho. Vou fazer lá, vou fazer assim. Deixa eu convidar ela de novo. Já vem fazer seus unhas, tá? Tô só dando um tapinha na cãozinha. Próxima transmissão. Ai, Deus. Tem que começar, né? Ah, começou. Olha só. Acontece, né? Deixa eu ver. Oi, gente. Acho que a minha internet aqui deu uma bugada. Mas recomeçamos, né? Quem sabe faz ao vivo. Cadê o povo? Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Caiu, gente. Caiu sim e vamos seguir. Vamos novamente. Ana, desculpa, tá? Caímos. Caiu. Mas você não Caiu. se machucou na queda, né? Não. Então vamos Continuamos. embora. Ai, gente, desculpa aí, mas a internet tá meio maluca e caiu legal aqui. E o Wi-Fi, acho Mas que já era. Vamos faz tentar no parte. 4G. E outra, viu? É. O Instagram tá oscilando tanto que recentemente eu fui tentar fazer live com uma colega, uma parceira, e a gente não conseguiu de jeito nenhum fazer live até que ela abre. Vez ou outra, o Então, Instagram enlouquece. é. Mas, bom, vamos dar continuidade. A Ana estava explicando aí os formatos corporais, como as fazem que acontece. E, Ana, a casa é sua, continua aí, porque tá bem interessante o negócio. Então, eu estava falando do segundo traço, né? Que Que é é a o traço da oralidade. oralidade, que lá atrás Lowen também chamou esse traço de comunicador. Ou seja, é aquela cliente sua que é bem gordinha, que já chega no seu consultório dizendo assim: ai, doutora, eu trouxe para você esse bolo maravilhoso. Então, geralmente, ela sempre vem com comida para você. Então, as pessoas que têm compulsão alimentar, elas têm esse traço. Quando ela está triste, geralmente ela vai descontar na comida. Quando ela está estressada, geralmente ela vai comer. Então imagina que lá atrás ela nasceu, essa criança nasceu. De 1 ano de vida até 1 ano e meio aproximadamente, ela precisou ser alimentada, ser amamentada, ser cuidada, ser trocada fralda. E aí a mãe, o pai ou o cuidador. E assim, eu não quero trazer essa questão como, então quer dizer que se a minha mãe não me criou, eu não vou ter essa fase. Imagina que cortou o cordão umbilical. Sua mãe não pôde lhe criar. Colocou você para uma adoção. A pessoa que te recebeu, né, que você aprendeu, a gente usa até essa frase, chamar de pai e chamar de mãe, mesmo que não forem os teus pais originais, pra você ter ideia como isso afeta, tá? Se eles cuidaram, proveram, te amamentaram, te acariciaram, quando você chorou com cólica, se eles te socorreram, no futuro, você não desenvolve tanto essa carência do abandono. Ok? Imagina que você tem um bebê de 1 ano e meio e ele começa a chorar. E você não sabe o que é. E muitas vezes, né, eu ouvi muito essa frase da minha mãe, por exemplo, deixa chorar que a boca é de borracha. Então eu ouvi essa frase. E eu repeti essa frase algumas vezes para minhas filhas. Mesmo tendo todo o cuidado, fazendo de tudo por elas. Tinha hora que eu estava tão cansada que eu não entendia isso e eu dizia assim: agora você vai ter que chorar, porque eu estou cansada também, não sei mais o que é que você quer. Então, essa criança já é uma criança que tem uma carência. E ela se sente abandonada. Porque é a fase da sucção, é a fase do sugar, é a fase de colocar a mão na boca, é a fase de chupar. São todas essas fases. O que é que a mãe faz, geralmente? Dá uma chupeta que acalma. Então, a criança que ela chupa dedo, chupa chupeta, ela já é uma criança que ela tem uma carência maior do que aquela que não tem, que não chupa dedo. Então, essa é a fase da oral. É uma pessoa que adora presentear com comida, por exemplo. Você vai receber muitas comidas dos gordinhos.
e é a pessoa que vai ter mais dificuldade em emagrecer. Porque ela vai dizer assim, doutor, eu faço de tudo, mas quando eu estou estressada, eu vou comer. Então É o imagina lá que recorre atrás, a comida. imagina que lá atrás essa criança, ela chorou por alguma coisa, nem que seja por uma etiqueta na roupa que estava incomodando. Só que a mãe não sabia. E aí ela não foi atendida. Qual o sentimento dela? De abandono. Rejeição, abandono. Então ela se sente abandonada. Então esse traço é um dos traços que você mais vai ter dentro do teu consultório e é o traço que mais vai também fugir. Porque a pessoa vai pensar assim, eu já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Só que está na fase emocional. Enquanto ela não cuidar desse lado que ela sente abandono, ela não vai emagrecer. Infelizmente, é assim que eu lido hoje com as pessoas que eu atendo, certo? Pode Entendi. diminuir 1 quilo? Diminui 1 quilo, mas aumenta 2. Diminui 2 quilos, aumenta 4. Aquele efeito sanfona. E outra, a pessoa também não precisa ser tão gordinha. Ela pode ser mais arredondada. Ela pode ter somente os formatos arredondados. E aí, geralmente, ela vai ter uma tendência maior a emagrecer. Agora, imagina quando a gente combina esses traços. Dá uma bagunça. E aí é saber Exato. cuidar de cada traço, entendeu? O terceiro traço, que a gente chama de psicopatia ou a pessoa inspiradora, geralmente você vai receber poucos no seu consultório. Geralmente. É aquela pessoa que tem um formato triangular. Ela tem um formato, os ombros mais largos e ela é triangular. Imagina triângulos montados. Ela vai persuadir sobre você e vai querer mandar na dieta. Conhece gente assim? Conheço. Que sabe mais do que você. Ela vai dizer assim, mas eu já fiz essa dieta aqui, não funcionou nada, eu não posso trocar isso aqui não. Então ela vai negociar. Porque lá atrás, na fase de 1 ano e meio até 2 anos e meio, ela negociou o tempo todo para ser vista. Então é aquela criança que muitas vezes os pais dizem assim, esse menino não para, esse menino é traquino, ele se machuca o tempo todo, ele cai, ele se arranha, ele quebra o braço, ele quebra a perna, ele faz de tudo. Porque ele tem uma carência e ele precisa chamar a atenção. Então, essa criança lá atrás é a fase que ela fica mais. E é a fase que começa a andar das gracinhas. E aí ele olha assim: opa, se eu fizer uma gracinha, meu pai olha para mim. Então, ele tem essa carência e para ele ser visto, ele precisa estar aprontando. Aprontando. E aí você olha para essa criança e diz assim: é aquele menino que cai no chão, que chora, que esberra, que faz escândalo no shopping na frente de todo mundo. Então, na vida adulta, isso só aumenta. O que é que essa pessoa faz? Ela vai manipular tudo a seu favor. Nossa. Então, a dieta ela manipula a seu favor, um parceiro ela manipula a seu favor, um amigo ela manipula, até o chefe. E se essa pessoa tiver uma postura de chefe, tudo tem que ser do jeito que ela quer. Não pode ser diferente. Tem que ser assim. Por quê? Porque é assim. E às vezes não sabe nem questionar, mas geralmente diz assim, porque é assim, acabou-se. Então, esse traço da psicopatia lá atrás precisou manipular para conseguir o que queria. Então, na vida adulta, é uma pessoa que vai estar manipulando os outros sempre a seu favor. Vai manipular a dieta, como eu te falei, vai manipular até sei lá, o cara lá do hambúrguer que colocou o tomate e a cebola e ele disse, eu quero pimentão, mas eu quero assado. Então, ele vai sempre estar questionando e manipulando as pessoas ao seu favor. Jussiene, é muita coisa. Maravilha. Eu O falei, quarto Jussi, que nem eu traço saberia tudo. o quarto traço, que a gente chama de masoquista, ou uma pessoa que tem um traço seguro, tá?
Daqui a pouco eu vou começar a combinar os traços, aí você vai dizer assim, nossa, que loucura. Meu Deus do céu, eu tenho muitos desses lá no meu consultório. Na fase do desfraude da criança. Então, de 2 anos e meio até 3 anos e meio, quando a criança está preparada para desfraudar, se ela passar por alguma humilhação, se o pai, o cuidador, a mãe, alguém olhou e fez assim, esse menino só faz merda. E aí, o que é que ele vai sentir? Eu não posso fazer cocô porque eu faço merda. Então, lá atrás, na infância, essa criança que foi humilhada, ela olha e diz assim, nossa, eu não posso fazer cocô nas calças. Eu não posso fazer xixi porque eu só faço merda. E aí ela se tranca toda e é uma pessoa que tem geralmente um formato corporal quadradinho. Ela não tem cintura, geralmente ela é reta. Ela pode fazer o que for, mas ela não vai ter cintura. Ela pode ter as entradinhas pequenininhas, mas cintura em si ela não vai ter. E essa pessoa também ela vai ter dificuldade, por exemplo, no emagrecimento, porque como o corpo dela é todo durinho, ela tem as carnes geralmente muito mais duras do que uma pessoa que é oral, por exemplo. O oral é fofinho, o masoquista ele é todo durinho. Então é aquela pessoa que quando você toca, o dedo volta, não entra no tecido dela. E aí ela, por suportar a humilhação lá atrás, ela vai ter medo de fazer qualquer coisa errada. Mas geralmente é as que mais seguem dieta. Arrisca. Pode até emagrecer, tá? Se o traço que for combinado for outro. Mas se tiver o traço combinado oral, a pessoa vai ficar feito uma sanfona. Engordo, emagreço. Engordo, emagreço. É um traço que, por ter muito medo de ser humilhado, muitas vezes, vou puxar aí pela sua memória. Lembra, assim, uma cliente que você recebe, que você olha e faz assim, meu Deus, eu não sei como eu consigo atender ainda essa mulher. Porque ela é chata. Ela não aceita nada do que eu digo. Quando ela chega aqui, eu sei que ela está fazendo tudo errado. E trazendo para a vida real, imagina aquela tia, a mais chata que você tiver na família. Aquela Nossa. mais briguenta, aquela que está sempre certa em tudo. Ela geralmente tem um formato quadradinho. A bunda dela é batidinha e ela é toda quadradinha. Se você pegar uma caixinha, você coloca ela dentro e vai dar certinho. Faz sentido? Então, essa Nossa. pessoa, lá na infância, ela foi tão humilhada que geralmente ela humilha primeiro. Então, por isso que é uma pessoa turrona. Eu tenho algumas tias assim, turronas. Então, eu sempre falo assim, da caixinha, porque a minha tia mesmo, ela entra numa caixinha e fica lá dentro a continha. Não sobra nada. E aí, como eu falei, o tecido dessa pessoa, a pele dessa pessoa é mais durinha. Não é uma pele flácida. Então, você não vê muita estria, você não vê muita celulite nessa pessoa. Porque ela tem o tecido de aguentar, de suportar. E o último traço, né, que são 5, é o rígido, que é naquela fase do surgimento da sexualidade, que vai de 3 anos e meio até 5 anos. É o complexo de Édipo das crianças. A menina apaixonada pelo pai, o menino apaixonado pela mãe. E ontem, é até engraçado falar isso, que eu ouvi uma frase lá de uma pessoa, de um homem, que ele disse assim, a minha mãe dizia que eu era o homem da vida dela. E ele esperou a mãe morrer para casar. Nossa. Então, é o formato que a gente chama o rígido. É aquela pessoa que... Isso tudo, tá, minha gente? Isso é inconsciente. Isso é tudo como a gente cria nossos filhos. Então, o rígido, na fase da sexualidade, o menino e a menina sentem aquele choquinho nas suas partes íntimas. Porque ele começa a tocar, ele começa a se sentir,
E se o menino, por exemplo, ele sentiu uma sensaçãozinha, tá tomando banho, sentiu que o pênis dele ficou um pouquinho durinho. Opa, que é isso? A menina sente que tem toques. Mas aí eu olho para o meu pai, uma menina olha para o pai e o pai diz assim para ela: veja, você é o amor da minha vida. Mas à noite, meu pai vai dormir com a minha mãe. E aí eu me sinto o quê? Traída. Então, geralmente, as rígidas são aquelas que vão para a academia, morrem na academia para ser perfeita. E essa pessoa tem o corpo escultural. Se não for para academia, já é bonita. Indo para Eu não sou academia, essa. ela fica 10 vezes mais bonita. São geralmente aquelas mulheres que estão mais preocupadas com estética, com silicone, com não ter estria, que faz massagem, que cuida da pele, maquiagem, tudo. Eu não estou dizendo que as mulheres não são vaidosas, mas a rígida é 100 vezes mais vaidosa. Não é 10 não, minha Nossa. gente, é 100. Então, essa rígida, ela é muito competitiva. E lá atrás, na infância, né, e se ela teve o pai presente, geralmente todo rígido, tanto homem quanto mulher, imagina que você não foi criada pela sua mãe, né, um homem, não foi criado pela mãe, mas foi criado por uma irmã mais velha. Ele pega aquela irmã mais velha como referência de mulher, de mãe, e se inspira nela. Então, muitos homens, por exemplo, que têm dificuldades em ter relacionamentos com mulheres e usam até essas frases assim, clichê. Mulher é tudo igual. Mulher dá muito trabalho. E geralmente tem muita dificuldade em estar casado. São aqueles homens que geralmente casam 5, 6, 7 vezes, separa hoje, já está namorando amanhã, e porque ele é o galã. E a mulher, geralmente, ela usa aquela frase assim: eu não preciso de Homem homem. nenhum presta. Porque quem é o amor da vida dela? O O pai. pai. Então, como eu vou dividir o meu amor do meu pai com outro homem? Então, só quem presta é o pai. É o meu pai. Como é que você vai casar se você vai casar com seu pai? Não tem condições. Então, geralmente, essa mulher vai ter muita dificuldade. E é uma pessoa que, por exemplo, lá no seu consultório vai dizer assim: olha, eu quero a dieta mais rigorosa que você tiver. Eu quero ficar perfeita para o verão. Geralmente é aquela pessoa que não solta um batom. Até de máscara, bota o batom por cima se deixar. Então é uma vaidade assim tremenda. Isso eu estou falando de cada traço separado, tá? E aí o que eu quero deixar claro: ninguém tem 100% um traço, mas pelo menos 40% você tem desse traço. Pelo menos. Entendi. Você pode até ter 50% desse traço, mas geralmente, durante essa fase de formação, você desenvolve os 5 traços. Então, imagina quando eu combino uma rígida, que quer ser perfeita, com uma oral, que quer conforto. A oral é aquela pessoa que prefere a roupa mais confortável do mundo. A rígida prefere a roupa que mais marque o corpo dela. Imagina o conflito de uma pessoa dessa, por exemplo, após ser mãe. Tive meu primeiro filho. Qual é a roupa que a rígida usa? A mais apertada possível. Porque eu não posso parecer desconfortável. Só que se ela tiver o traço de oralidade, ela olha e faz assim: ah, mas tá incomodando. Opa, mas eu aguento. Então imagina numa dieta, você ter uma pessoa rígida com oral. Ela quer ser perfeita, ela quer ir para academia, ela quer fazer a dieta, ela quer fazer milhões de coisas, mas ela fala: ah, mas eu quero comer só um docinho. Por favor, doutora, coloque alguma coisa assim. Porque geralmente nutricionista
Eles, né, sua formação é superior, não é isso? Eles chamam Isso. doutora, né? Geralmente chamam doutora. Então faz assim, por favor, doutora, só um docinho. Olha, eu escapuli só essa semana e vai estar sempre buscando uma desculpa para comer um docinho. Mas o docinho se torna uma carência, porque carência vai pela boca, Pela boca. que é a fase da sucção. Ah, porque se a criança amamentou, ela não é tão carente, ela pode ser um oral do excesso. Ela mamou tanto que é aquela mulher que quando acha uma blusa preta, bonita, de renda, ela quer uma rosa igual, ela quer uma amarela igual, ela quer um azul igual, ela quer tudo igual. Que a gente chama do oral do excesso. Quando gosta de alguma coisa, quer cinco igual, só Dá muda mesmo a cor. para não correr o risco de ficar sem um. E muitas vezes pode até comprar tudo da mesma cor, tá? Gente. Então, imagina que você tem lá no teu consultório pessoas que gostam de fazer dieta, pessoas que brigam com a dieta, pessoas que humilham a dieta porque dizem que não precisa daquilo e não sabe por que está ali. Pessoas que dizem assim, aperte mais um pouquinho, que eu preciso emagrecer mais. E muitas vezes, mesmo que você aperte, reduza tudo, uma hora a pessoa escapa. Sai pela tangente e cai na tentação. Aí qual é a desculpa dessa pessoa? Ah, mas só foi esse final de semana. Eu tenho uma tia, né, que eu morei com ela, inclusive, morei com ela 1 ano e meio, mais ou menos, que ela era a típica pessoa da dieta da semana. Final de semana, ela comia desordenadamente. Ela é aquela quadradinha que eu disse a você. Então, ela tem um masoquista com o oral Moral. junto. Então, é aquela pessoa que de segunda a sexta ela tem uma dieta pronta. Ela trabalhava na época como recepcionista em um hospital. Então, como era muito corrido, né, juntava com o trabalho de ser muito corrido, então ela levava uma salada, um frango cozido com verdura, com salada crua, um arroz, uma besteira. Mas no final de semana, ela morava só. Ela preparava todas as comidas do mundo que ela gostava de comer. Então ela era a pessoa que sofria na semana, que era o masoquista, que ela aguentava na semana, mas no final de semana ela dizia assim: é só no final de semana. E Eu aí faço colocava tudo a dieta, perder. eu faço a dieta a semana toda. Será possível que final de semana eu não posso me pagar? Sabe a história de se pagar? Então, se Sim. essa pessoa trata uma dieta como um sofrimento, ela nunca vai fazer. Nunca vai fazer uma dieta. Porque para ela, a dieta é um sofrimento. Sofrimento. Caminhar é um sofrimento. Ah, eu caminho para quê? Para comer. Eu faço dieta para quê? Para poder comer também. E aí fica essa pessoa transitando ali. Geralmente você atende essa pessoa com, sei lá, você atende hoje, daqui a 3 meses você volta a acompanhar essa pessoa. Daqui a mais 3 meses de novo. E a pessoa geralmente volta com esse período de tempo. Sabe quando cada traço começa a se cuidar? Quando começa a adoecer. Aí Entendi. se torna realmente algo que, assim, não tem escolha. Não tem para onde correr. E tem pessoas, né? E, por exemplo, tem traços que são mais gritantes. O oral com masoquista, você sempre vai ter maior dificuldade com essas duas pessoas. Porque se ela adoecer, ela vai dizer assim, eu vou morrer de todo jeito, então eu vou comer. Então, até as Nossa, pior que frases... Por exemplo, eu são recebo parecidos. muita mensagem, assim, todo dia no meu Instagram. Às vezes no meu WhatsApp, todo dia. E só pela mensagem, antes de abrir a foto da pessoa, eu já sei qual é o traço que está falando comigo. Nossa, que legal. Só pela frase. Porque, geralmente,
como lá atrás, né, eles criterizaram essas pessoas, cada um tem um modo de funcionar. É o modo fuga e o modo tô vivendo. Agora, tudo isso tem a ver com as emoções. Imagina que um tem medo de ser rejeitado, outro tem medo de ser abandonado, outro tem medo de ser manipulado, o outro tem medo de ser humilhado e o outro tem medo de ser traído. Quando você combina esses traços, um que tem medo de ser traído e abandonado, outro que tem medo de ser excluído e rejeitado. Então, as pessoas que às vezes se submetem a relacionamentos abusivos, se submetem a fazer aquela dieta drástica, dieta do sol, da lua, do universo, dieta da sopa, dieta não sei de quê, dieta do low carb, Do ovo. dieta do ovo, dieta não sei de quê, enfim, centenas de dietas. Só que imagina o emocional da pessoa. E muita gente acha que é só a comida que engorda. E nem sempre é a comida. Se você tem uma dieta balanceada, né? Eu como balanceado. Eu vi até um meme esses dias que disse assim: o médico mandou eu comer balanceado. Então tudo eu boto na balança, balanço e como. Eu já vi uns Mas, memes bem assim. então, o pessoal brinca muito. Mas você olha assim: bom, se eu posso, né? Eu tenho uma filha hoje de 15 e uma de 11. E aí ela faz. E um dia desse ela perguntou: mãe, por que a gente tem que comer verdura? E a gente come muita verdura, muita fruta, tal. E ela fez. Aí eu disse assim: já pensou se a gente comesse só macarrão? Aí ela olhou pra mim e fez: a gente ia enjoar. Então, já pensou se a gente comesse só arroz? A gente ia enjoar. Existe também por trás, que ela estava estudando a parte da pirâmide alimentar. Existe por trás de toda a pirâmide o que o nosso corpo necessita. Por exemplo, o sangue. Aí comecei a explicar a ela, porque eu sou professora de matemática, mas eu ensinei ciências, química e física. Ai, que legal! Que Então eu top! fui, vez ou outra, eu vou dar uma aula a ela sobre isso. E aí eu comecei a questionar, ela disse assim: ah, mãe, eu entendi. Por isso que um dia a senhora, uma semana a senhora faz feijão branco, outra semana a senhora faz um feijão preto, outra semana a senhora faz carne, outra semana a senhora faz frango, peixe, legume, arroz, não sei o que. Então a gente come de tudo. Ou seja, a nossa pirâmide está equilibrada. Aí eu disse, justamente, tem que ter equilíbrio. Você pode, você não precisa se punir em relação a alimentos, mas se você sabe que o sal não faz bem, a gente pode diminuir? Pode. Se a gente sabe que massa não faz bem, o que é processado, a gente pode reduzir. Faz sentido ela? Faz sentido. Então, assim, até as crianças, elas perguntam coisas, e se você, no caso eu, você que é mãe também, colocar e dizer assim, não, a gente pode comer tudo, tá frito, tá tudo liberado. Se você não coloca na consciência da criança que a vida tem que ter um equilíbrio, ela nunca vai ter. E Entendi. tudo começa lá na infância. Toda a alimentação, tudo que é oferecido, toda a emoção, ela vem lá da infância. Eu sempre uso uma frase, Cris, que eu digo assim: o problema só aumenta igual uma bola de neve. Você vai embolando e ele só vai crescendo. Sim. Geralmente ele nunca vai diminuir. Então, os desafios, por exemplo, de você hoje como nutricionista, olhar para uma pessoa e muitas vezes, né, muitas vezes eu que atendo pessoas não com problema de emagrecimento, mas assim, mas por que eu não consigo emagrecer? E aí eu sempre faço a combinação dos traços. Você não É, precisa se punir. a frase que eu mais escuto é: eu não consigo emagrecer. E aí, Eu já qual é a frase tentei. que eu mais uso? Você não precisa se punir para emagrecer. Se houver o equilíbrio, se você puder organizar o seu tempo para comer quando você sentir vontade e dizer assim, eu estou comendo por quê? Sempre se perguntar. Não comer desordenado porque eu estou estressada. Estou estressada, vou sair, vou procurar uma amiga porque eu preciso descarregar. Mas as pessoas que mais têm dificuldade
em emagrecer são as pessoas que têm mais dificuldade em falar. E aí, o que é que acontece com as emoções? Elas ficam todas presas. E aí, por medo de ser... Por que eu não falo? Porque eu tenho medo de ser rejeitado. Por que eu não falo? Porque eu tenho medo de ser abandonado. Por que eu não falo? Porque eu tenho medo de ser humilhado. Então, preferem muitas vezes ficar calado. E aí, o calado só deixa você com tudo preso. Afinal de contas, a vida é movimento. Se você cala, você trava alguma coisa. E toda a nossa emoção, ela começa no falar. Se você não tem coragem de se expressar, você vai ter dificuldade de lidar com qualquer pessoa. Qualquer situação. Com um profissional, com um casamento, com o filho, com o marido, com o vizinho, com o briguei no uma briga de trânsito. Se você não tem coragem de falar com as pessoas que estão mais perto de você, você não vai ter coragem de falar com quem está longe. E é por isso que muitas vezes as pessoas, elas acabam muitas vezes se punindo. Porque, mas e se eu falar? Como é que eu vou ser vista? Ai, é porque assim, imagina aquela tia brigona que briga com todo mundo, a quadradinha. Quando ela fala, ela já está descarregando toda a raiva dela. Mas se ela tiver, né, aquela questão da empatia, se ela se colocar no lugar do outro, não ver só o problema, mas buscar a solução. Se ela tem a autorresponsabilidade de não só criticar as pessoas. Então, é um conjunto de situação que diz assim, o que é que eu faço para emagrecer? O que é que eu faço para engordar? Por exemplo, a minha irmã, ela até hoje faz dieta para engordar. Engordar, que é mais difícil ainda. Que é mais difícil. A minha Exato. sobrinha tem duas avós, minha mãe e a outra avó dela, que fica dizendo o tempo todo, cuidado, Tata, não come isso não para tu não engordar. Ai, E coitada. ela é dessa finura. Só que ela é magra, mas todas as taxas dela são altas. Estão alteradas. Então ela faz natação hoje por obrigação, não é por diversão. Ela faz por Para controlar. obrigação, para controlar. Hum. Só que eu tô falando de uma criança que tem 10 anos. Olha aí, você Imagina tocou no... quando ela tiver 20, que ela olhar para a mãe e disser assim: mãe, não quero mais fazer natação, ninguém me obriga. Então ela vai ter que buscar uma outra alternativa de extravasar a energia que ela tem. Então ela tem dois traços, que é o esquizoide com o psicopata. Esses dois traços que tá o tempo todo querendo manipular as pessoas. E ela é uma manipuladora assim, Nada. terrível. Não gosta de abraço, não gosta de ser afeição. E aí eu tenho o traço da oralidade com a rigidez. E aí eu chego pra perto ela, amasso, beijo, não sei o que ela faz. Sai, tia, eu digo, saio não. Não quero nem saber. Por quê? Porque mesmo você tendo traço, também existe o ambiente que você está vivendo. Se você vive num ambiente, você já tem aquele traço. E as pessoas ainda colaboram para que você seja mais esquisito ainda, qual é a tendência lá na frente? Eu não me afeiçoar a ninguém. Então, às vezes eu ligo para ela, faço chamada de vídeo, né? Agora a gente tem WhatsApp, eu faço chamada de vídeo e eu faço assim: ei, Tatá, tu sabe que tia te ama? Aí ela nem responde. Sério, para você ter Nossa. ideia. Aí eu faço assim: ela está na dor. Quando ela está no recurso, ela faz: tia, tem uma piada para te contar. E aí ela diz assim: eu gosto de contar piada tia Paula, porque tia Paula ri com qualquer coisa que eu conto. Então, se eu hoje, que posso, né, que tenho esse conhecimento, uso sempre ele ao meu favor. As pessoas que estão mais perto de mim. Eu não uso só para quem está fora, eu uso para mais perto de mim. Porque eu fui criada, né, muito reprimida.
Imagina uma criança que é criada sem poder ser criança. Então, eu fui criada assim. E aí, hoje, os pais, né? Eu digo isso porque eu tenho duas adolescentes em casa, uma pré e a outra já adolescente. E o que eu vejo dos amigos dela é que são meninos ansiosos, já com depressão, já às vezes tomando remédio para ansiedade. Tudo isso porque não podem ser quem eles são. Agora, imagina quando você tem esse conhecimento, que você começa a olhar para o teu filho e dizer assim, caraca, ele tem esse traço, então eu vou respeitar. E esses traços, Cris, hoje, né, todo o meu trabalho, eu sou tão apaixonada por esse trabalho que, mesmo sendo coach, tendo milhares de ferramentas, eu tenho 2 cursos de coaching, estou fazendo uma pós voltada na área de psicologia positiva e coaching, e assim, eu sempre começo pela análise, porque não adianta eu começar o meu trabalho sem eu saber com quem eu estou falando. Entendi. Então, existe um gráfico onde a gente pontua olho, cabeça, boca, então, formato dos dentes, formato do braço, formato da cintura, formato das costas, tudo Como com as pernas se fecham. como as pernas estão fechadas, abertas, o joelho se encontra, a perna é para trás, a perna é para frente, a perna é para o lado, um joelho fica de lado, o outro fica de frente, o pé fica de um lado. Tudo, tudo faz sentido. E aí, quando Sim. você começa a montar o quebra-cabeça de 1.000 peças, você olha e faz assim: caraca, como é que essa mulher me conhece tão bem? Esse rapaz que chegou aqui agora, meu cliente, quando eu fiz a análise dele, ele ficou assim: ah, que é isso? Porque a análise corporal, ela te traz clareza do porquê você age do jeito que você age. Entendi. Nossa, é muito interessante você ter tantas respostas, você saber tanto da pessoa apenas olhando o formato corporal dela. E Eu detalhe, fiquei tá? assim, Existem várias ferramentas hoje no mercado que você vê a parte comportamental da pessoa. Existe uma coisa chamada teoria DISC, né? Que diz que você é influente, dominante, conforme e estável. Só que essa ferramenta precisa de pessoas que respondam sobre você, para que ela saia uma ferramenta completa. Essa não. Essa só precisa de mim olhando para você. Não precisa do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu irmão, de ninguém. é sem fazer pergunta, é uma análise só olhando Não. o traço do corpo. Olhando o formato do seu corpo, a gente diz como você funciona. Então, por exemplo, vamos lá avaliar a Cris. Se eu fosse fazer uma leitura, né, porque eu não consigo fazer análise porque existem pontuações, eu posso dizer que pela foto de Cris, porque eu sou uma pessoa também que vou stalkear o perfil do outro, o cabelo de Cris já foi um cabelo liso, então aí eu já digo que Cris tem uma rigidez alta. Cris também tem um pouquinho de oralidade, ela também tem um pouco de esquizoidia, então quando ela entra numa caverna, ninguém tira ela de lá. Exato. Só E o eu tinha filho uma dela dúvida, chorando que tira. é isso mesmo. Eu tinha uma dúvida muito grande porque eu fui criada sem pai e sem mãe. E quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, eu não posso ter adquirido traços de rigidez por conta de eu não ter sido criado com pai e mãe. O meu pai eu nunca conheci e a minha mãe eu convivi com ela até 1 ano e 7 meses. E aí eu falei, nossa, mas aí eu fui olhar, pesquisar, né, até para eu saber me situar na live, porque eu falo, nossa, ela nem sei do que ela tá falando. E aí eu falei, nossa, mas faz muito sentido assim olhando. E aí é o que você falou, é a misturas, né? Algumas pessoas têm que prevalece mais e outros que são ali entre o meio. Mas assim, eu achei Mas incrível, Ana, imagina assim, que e de você não verdade, foi era um assunto que criada. eu desconhecia. Então, imagina que você não foi criada pelo seu pai nem pela sua mãe. Tá tudo bem, certo? Agora,
as pessoas que te cuidaram, que te criaram, que te amaram, que te deram atenção, elas fizeram um bom papel. É claro que, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você parece ser bem distribuída. Então, elas fizeram um bom papel. Exato. Eles te É deram isso mesmo. amor na medida certa, eles te deram carinho na medida certa. Pode ser que, por exemplo, fazendo a sua análise, tem coisa que eu não consigo ver daqui, tá? Mas às vezes até o formato do sorriso dá pra gente perceber se o seu desafio maior é com o pai, com a mãe, os dentes, a mordida, o olho. Então, assim, mas olhando daqui, eu vejo que você teve uma boa criação. Você recebeu tudo na medida do que deveria ter recebido. Então, mas existe um pedacinho de mim que queria ter sido criado pelos meus pais. Então, aí entra a questão da oralidade, que é algo que você diz assim: e se eu fosse criado pelos meus pais? Como seria a minha vida? Sim, Então, é exatamente. sempre a dúvida, e hoje eu garanto, tá? Eu garanto que você se vira nos 50 para ser a melhor mãe que você pode. Por quê? Porque você não quer falhar. A falha é meu pior medo. Então, porque quando junta a sua rigidez com a sua oralidade e com a sua esquizoidia, você vai estudar 300 livros para ser a melhor mãe. Você vai fazer de tudo para que o teu filho, tua filha, nem sei o que você tem também, nem precisa me dizer, tá? Para não influenciar. Você vai fazer de tudo para que o teu filho, tua filha, olhe. Se ele quiser saber de alguma coisa, você vai sentar, você vai conversar, você vai buscar as melhores maneiras de conversar com ele ou com ela para que não frustre e nem deixe ele sem resposta. E, de verdade, é o melhor modo que você tem de criar seus filhos, é sempre fazendo por ele aquilo que você gostaria que fizessem a você. Só que eu vou lhe dar só um detalhezinho assim, sabe? Lembre que a sua criança, sua interior, a carência é sua. Às vezes não é do seu filho. E muitas vezes você pode pegar a sua frustração e passar para ele inconsciente. Então vem na forma de superproteção, medo. Medo de que o meu filho ache que eu não ame ele, medo de que o meu filho ache que eu não sou a mãe perfeita. Então eu tenho que estar no, no quadradinho. Eu não posso sair da reta, porque se eu errar, olhe, nunca meu filho pode saber que eu errei. Porque se eu errar, eu vou ser uma vergonha para o meu filho. Lembre que você pode errar. E errar faz parte do processo. Agora, a maioria das mães, assim como eu, como mãe, lá atrás, filho não vem com manual de instrução. Mas o Verdade. modo que a gente cria ele, o modo que a gente se comporta no meio dele, o modo como a gente se abre com ele, né? A minha filha mais velha de 15 anos, ela faz assim: minha mãe é doida, não sabia não? Por quê? Porque eu sou uma mãe de deitar na cama, de deitar por cima dela, de brincar, de conversar, e ela vem. E hoje a minha filha de 15 anos, ela faz assim: mãe, eu confio mais em tudo que em qualquer pessoa. Tem hora que eu até tento mentir para a senhora, mas eu não consigo. Porque ela diz assim: eu confio tanto na senhora que eu sei que a senhora não vai me dar o conselho melhor para mim. A senhora vai me dar o conselho que seja bom para mim, para o outro e para todo mundo. Porque eu sempre digo a ela o seguinte: se você estiver errada, você vai pagar pelo seu erro. Eu posso até estar do seu lado, mas não vou pagar com você. Então é sempre nesse diálogo. A minha filha mais nova, a mesma coisa. Então imagina que eu tenho uma filha rígida, que quer ser perfeita o tempo todo, e a outra que tem um traço de masoquista, que muitas vezes aguenta demais. E aí ela ficou em recuperação e eu fiz assim: tá tudo bem, é bom errar. Ela olhou para mim e fez: mas mãe, foi por besteira, porque não sei o quê. Tenha calma, tá tudo bem. E ela ficou assim trancada. E aí eu fui conversar com ela e que ela não era perfeita, e que eu não sou perfeita, e que a vida é assim, que a gente vai errar muito.
E aí comecei a dizer, quando você for para a faculdade e você tirar uma nota baixa e ficar numa recuperação, você vai ficar assim? Não pode. Tem que ir para frente. Aí ela olhou para mim e daqui a pouco ela chorou. Quando ela chorou, eu chego, fiquei aliviada por vê-la chorando. Imagina, eu fiquei aliviada em vê-la chorando. Por quê? Porque ela se trancou, ela se fechou dentro dela E ela saiu da dor. e ela saiu da dor. E aí, às vezes, ela faz assim: mãe, não sei o que, não sei o que, às vezes, sei lá. Sabe aquela mãe que caiu um negócio, a mãe grita: ah! Aí, uma vez, ela lavando prata e bateu, eu fiz. Aí ela: eita, mãe. Aí eu: se machucou? Ela disse: não. Eu disse: então, quando acontecer qualquer coisa, você grita de lá assim: mãe, tô bem. Porque a minha preocupação é com você. Bens materiais vão e vêm. A minha preocupação É, é: gente. você tá bem? Tô bem. Pronto. Então imagina que toda mãe tivesse um pouquinho desse conhecimento. O quanto a gente erraria menos. O quanto a gente se permitiria viver mais leve. Porque errar, a gente vai errar de todo jeito. Faz sentido? Faz total, total sentido. Muito sentido. Então, a E cobrança excessiva que a gente tem, que eu tenho, que você pode ter, você olha para o teu filho, você passa 10 vezes mais, você olha para o teu paciente e faz assim: ai meu Deus, parece um menino grande. E geralmente, o que eu tenho hoje visto, todo o trabalho que eu faço hoje com os meus clientes, eu vejo crianças feridas no corpo de adulto. adultos, exatamente. Só que está ferido do mesmo jeito. Né? Então, é aquela pessoa que sai, e abre, bate a porta, e grita, e chora. E aí, quando a pessoa quer ser perfeita, que não pode chorar. Porque se eu chorar, eu vou ser frouxa. E quando a pessoa se tranca, por querer parecer perfeita, por não querer mostrar que errou. Então, a gente vai errar de todo jeito. Só que à medida que eu olho para o meu erro, reconheço, né? Assim como você chega com um cliente, tem cliente que vai chegar já nessa. Olha, doutor, é o seguinte, eu não fiz a dieta. Já chega se entregando. Verdade. Essa é a melhor pessoa de você dizer, tá tudo bem. Foi o que aconteceu. Porque tem hora que você vai ter que dar uma de amiga da De pessoa amigo, para que você psicólogo. conquiste, né, um pouco para saber o que aconteceu. Então, eu gosto, eu sou, né, já percebeu, né? Eu falo, minha gente, se deixar eu falo até amanhã, tá? Não, e tá super interessante. Muito interessante, assim. Eu amo esse conhecimento, né? Foi um conhecimento que, depois que eu adquiri, super, super, super agregou ao meu trabalho. Hoje eu trabalho com isso e tudo que eu tenho trabalhado, tudo que eu tenho feito, né, faz tanto sentido hoje na minha vida que, para mim, se eu tivesse feito na época, né, essa formação, agregada às outras coisas, claro, potencializa 10 vezes. Mas eu sempre começo por esse conhecimento, porque ajuda muito, ajuda as famílias, restaura casamento, ajuda a mãe como criar seu filho. Então, a partir de 7, 8 anos, já dá para fazer uma análise do filho. Ele vai crescer, vai engordar, vai emagrecer, mas já dá para fazer. Então, essa fase da milenização é até 5, 6 anos, no máximo. Depois já. Depois já dá para fazer. Então, dá para fazer uma análise de casal, dá para fazer uma análise da família em si, no conjunto todo, para poder ter maiores resultados. E depois que eu fiquei sabendo desse negócio desse estudo, falo, cara, como um casamento pode ser destruído, né? Pegando pelo. Muito. Porque Esse você. rapaz que Porque você. entrou, inclusive aí, Cleiton, né, que é meu cliente, ele e a esposa dele, né, vieram fazer comigo uma análise. Depois da análise, eles entraram em uma mentoria minha. E aí, quando eu recebo casal, eu geralmente faço uma mentoria de casal. Então, eu aplico ferramentas de coaching
de acordo com o formato corporal dos dois. E eu tenho até uma sessão para fazer com eles agora sábado. E assim, o quanto os dois mudaram. Eles estavam, né? Daqui um dia a gente vai fazer uma live, mas já vou dar um spoilerzinho. Eles estavam já pedindo as contas um do outro. Eles estavam Nossa. já no limite do casamento. Olha ele falando. Posso falar, né, Cleiton? Me autoriza a falar? Vou falar só um pouquinho, não posso comentar as coisas particulares, mas não só ele, mas eu já atendi outros casais que, assim, já estava já no limite um do outro. E quando você começa a entender o teu parceiro, quando você começa a perceber quem é ele, por que ele age desse jeito, por que minha mulher, quando entra lá na caverna, é, eu não sei, por que ela faz isso? Por que ela não me abraça? Por que ele não me abraça? Por que ele é grosso? Por que ela reclama de tudo? Então, quando você começa a entender como um e como o outro funciona, 10 vezes, assim, muda muita coisa. Muda muito. Exatamente. Eu sou Pelo, suspeita, né? e assim, pelo pouco que eu pesquisei, foi rápido, né? Porque a gente começou a conversar essa semana. Eu falo, cara, você muda, você entende. E engraçado que você vai vendo e você vai tentando ver se você tem um pouco daquilo que você tá lendo. E assim, no meu caso, eu falei, meu Deus, eu vou morrer sozinha. Eu vou morrer sozinha. Ninguém, não vou conseguir nunca me relacionar com ninguém. E faz muito sentido, porque fazem 14 anos que eu moro só eu e o meu filho. E eu tenho só 32 anos. E fazem 14 anos, desde que quando eu me separei do pai do meu filho, que eu não me acerto na vida. Eu falo, caraca, meu, como que faz sentido as coisas, assim, quando eu fui pesquisar sobre esse assunto. É incrível. Eu falei que é um mundo, assim, que eu quero fazer, eu quero conhecer mais, para me entender, e também quero entender a questão do meu filho, né? Para a gente, para não cobrar tanto algo que ele não vai atender a minha expectativa. Que não é a expectativa dele, é a minha Uhum. expectativa que eu tenho em cima dele, Ei, né? a gente está conversando aqui numa live e aí você já virou essa chave. Né? Imagina quando Exato. você fizer a sua análise e você E perceber que entender. você olha e diz, caraca, nem imaginei que eu era assim. E assim, tá? Exatamente. Eu não conheço tua vida, eu não sei quem é o pai do teu filho, mas provavelmente coach não julga, tá? Coach alucina. Então eu vou alucinar. Provavelmente o nível de exigência seu sufocou o teu casamento até o momento que ele olhou e disse assim, não aguento mais. E aí, Quem me deu as contas foi ele. se foi traição, se foi traição, era porque você era perfeita demais para ele. Então, tem horas que. E aí, talvez ele tenha o perfil da rigidez também. E dois rígidos juntos, se não se entender, se separa na semana seguinte. É bem isso, Então, né? imagina que um quer ser perfeito, o outro também quer ser. Mas só que ela quer ser perfeita, mas ela é muito inteligente, então o nível de exigência dela é muito alto. Quando junta com a esquizoidia. E aí, por isso que você usa essa frase. Será que eu vou morrer sozinha? Ai, meu Deus, tem 32 anos, agora ainda vai começar a viver. Eu vou fazer 40 anos, tá? Agora, na outra semana, dia 3 de setembro. Para mim, tá sendo assim a minha melhor fase, porque hoje eu consigo olhar para o meu esposo, ele não faz nada disso, ele só me acompanha, é aquela pessoa que segura a minha mala, tipo, quando eu quero, quando eu vou sair para fazer qualquer coisa, mas ele não participa de nada. É uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que, sabe, altamente intelectual. Mas eu olhar para ele e entender quando ele está na fase de caverna dele, e eu não vou lá e nem cutuco. Deixa ele lá. E aí eu olho para minha filha, quando ela está estressada, eu faço assim, ah, meu Deus, vem cá para mãe dar um cheiro que vai passar. E aí eu pego ela no braço, boto ela no colo. E as duas
sentam no meu colo, porque as duas, você vai lá stalkear meu perfil, são do meu tamanho, porque eu também não cresci muito, né, minha gente? Vamos combinar. É, não, qualquer Então, pessoa é maior que elas a gente. sentam no meu colo e dizem assim, mãe, a gente te ama. Senta as duas às vezes as duas querem dormir comigo. Meu esposo trabalha à noite, e aí às vezes elas fazem assim, mãe, deixa a gente dormir contigo. Não, quero nenhuma das duas aqui. Aí às vezes as duas grudam em mim e ficam aqui comigo. Então eu entender quando uma tá bem, tá tudo tranquilo, e quando a outra tá bem. E respeitar cada uma do jeito que são. Porque Das suas nenhuma, diferenças. as duas são muito diferentes. Muito diferentes. E aí os pais muitas vezes exigem que os filhos façam a mesma coisa e seja igual, e não é. Nunca vai ser. Então, Exato. só por isso hoje, né? Só por todo esse conhecimento que eu tenho, olhar para as minhas filhas, perceber, entender quando elas não estão bem, olhar para o meu esposo e perceber também quando ele não está bem, quando ele está estressado, quando ele está ocupado, quando muitas vezes para eu falar com ele, eu balanço a cadeira quando ele está estudando, eu faço assim, amor, preste atenção em mim, por favor. Lembre que eu sou oral. E aí ele olha para mim e começa a rir. Então, muda tudo dentro de uma casa. Muda o relacionamento, muda a amizade, muda o companheirismo, muda a necessidade, muda tudo. Muda muita coisa. Jussiene É. também tá adorando, né, Jussiene? Pois mas assim, mas é realmente assim um aprendizado e tanto, né? E o ganho que você tem para sua vida, né? Eu acho que é o maior de tudo, de você entender o porquê você tem certas reações, o porquê e aprender, né? Cada vez mais que a gente não tem coisas que a gente não vai mudar e tem coisas que a gente pode tentar não fazer como a gente faz, talvez a forma como cobra tanto um Onde estavam filho, nossas né? estou aqui, mulher. Tá me vendo? Olha, viu? Tá? Pois é, já vai no perfil dela, Jussi, já segue ela, porque assim, e lá tem informação, tá? Ela faz Tem muito. live toda segunda e quarta também, né? Isso, E, segunda, e quarta, às vezes terça, quinta, sexta, sábado. tem muito conteúdo lá no perfil dela, assim, e bem bacana, assim. Que a gente stalkeia, né? Não faz parte. Faz parte, é. E assim, o mundo da internet, o bom da internet é isso, é você poder ir pesquisar, ver quem é a pessoa, se a pessoa realmente está sendo congruente com aquilo que fala, porque eu vou te falar a verdade, assim, sabe? Eu não compro qualquer coisa. Eu acompanho a Tá pessoa, certo. eu olho, eu vejo quem é a pessoa, eu começo a entender um pouco, e hoje, entendendo em formato corporal, aí é que eu não compro mesmo. Aí é que não dá para todo mundo me convencer da sua verdade, entendeu? Então, assim, não é que eu vou estar o tempo todo julgando a pessoa, mas quando eu olho um formato, um formato corporal, que eu vejo algumas coisas, eu olho e faço, hum, vou observar mais. Então, eu sou muito transparente, né? Todo o meu trabalho, quem me conhece, sabe que eu sou muito transparente, não tenho nada para esconder de ninguém. Então, tudo que está lá está aberto, tem nada fechado, tem depoimento, tem filme, tem indicação, tem livro, tem um monte de coisa. Então, vai lá, stalkeia, comenta, pergunta, compartilha e estamos aqui para servir ao próximo, né? Afinal de contas, Exatamente. imagina quando depois que você tem esse conhecimento, né? A mente expande e o foco se torna outro. Exatamente, né? Assim, eu sou profissional da área da saúde. Você entendendo o funcionamento do corpo da pessoa, você já nem dá tanta expectativa para o seu paciente, porque você sabe que vai ser mais forte do que ele não seguir aquilo que você está propondo, e aí você talvez poderia até tentar novas estratégias que talvez funcionasse mais do que a gente só apenas entregando ali uma dieta e dizendo, olha, é isso que você precisa, e a pessoa não vai conseguir porque você sabe que faz parte dela, está enraizada ali dela, né? Que vai ser algo mais difícil. E para mim, assim, foi muito incrível. Eu fiquei, assim, bem chocada mesmo com essa questão
do conhecimento. E faz todo sentido, porque aí você começa a correlacionar algumas frases que você escuta com alguns tipos de corpo e você fala, cara, é sempre igual, parece que é sempre igual. E traz muita clareza, assim. Eu fiquei, assim, verdadeiramente, assim, bem, falei, caraca, Que que bom que planeta você que eu tava gostou. que eu não conhecia isso? É, que bom que Né? você gostou. Vamos marcar a próxima. Chama aí. Sim, sim, Tamo nossa, assim, junto. para mim foi incrível. Eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio aí, essa análise, porque eu preciso entender. Eu falei assim, e meu filho, o que será que ele tem? Aí eu fiquei olhando ele ontem e falei, nossa, mas será que ele tem? Ah, mas ele tem uma bundinha, né? Ele tem um corpinho. Aí eu fico olhando, mas eu olho, eu falo, não, eu não sei, não entendo E qual nada, a não é idade, com e qual a base, idade do né? seu filho hoje? Qual a Meu idade filho dele? tem 17 anos. 17 anos. Eu fui mãe bem jovem. E eu olho, porque causa, né, um interesse na gente de talvez querer entender mais. Mas eu achei fantástico, assim. E é incrível. Vou adorar fazer sua análise, tá? Sim, eu vou só acertar e semana que vem a gente entra os detalhes aí. Porque, para mim, me surgiu muito interesse. Porque faz muito sentido. Não tem, assim, nada do que eu não tenha lido que eu falo, cara, não faz sentido. Faz muito sentido. Né? E você, E além assim, de a gente. nutricionista, você também trabalha em outra área, enfermeira, algo assim, não? Não, eu faço consultoria em empresas, mas sempre voltada à nutrição. Sempre Ah, voltada à nutrição. É, certo. eu faço. Estou terminando a pós-graduação de nutrição clínica, mas eu sou técnica de nutrição, formei em nutrição, fiz nutrição clínica, sempre atuando na parte de alimentos mesmo. E do ano 2020, né, que obrigou a gente para a internet. Aí, 2020, eu vim para a internet falar um pouco de nutrição, porque nem meus amigos sabiam que eu era nutricionista, né? Porque eu não falava isso nas redes sociais. E aí, eu vim falar de nutrição na internet. Mas, assim, é incrível o que a gente tem na internet, quanto conhecimento, quanta coisa que a gente está descobrindo através da Da internet, né? internet, Dessa, é verdade. exata, assim, se Que não bom, fosse, Cris. só, né? Se não fosse Instagram hoje, a gente não teria tido uma aula maravilhosa com você para entender o funcionamento dos tipos de corpo que a gente tem, né? Dos traços que a gente pode ter no nosso corpo. E para mim faz muito sentido mesmo. Ela E está não é achismo, impressionada. né? É, e não é achismo, cara. Quando você vai ver, você vê lá que até Freud teve uma pequena participação. Você fala, meu, não tem achismo, é isso mesmo. É verdade. Olha aí minha mentora digital chegando aqui. Nossa! A Cecília. Cecília é demais, a Cecília. Eu conheci a Cecília recentemente, nossa, top a Cecília. Deixa eu Ela só tem uma responder isso aqui pergunta. da Jussiene. Pessoa bipolar geralmente entra em dois traços, né? Depende, tá? Tem. Eu também, né? Não falei, tá? Mas eu também estudo doenças psicossomáticas. Então, algumas doenças têm correlação com os traços, outras são ganhos indiretos. Então, por exemplo, a bipolaridade tem muito a ver com a oralidade masoquista e um pouco da rigidez. Mas é muito mais do ambiente que você vive e como você precisa manipular as pessoas. Tem outra coisa por trás aí da bipolaridade. Que Certo? interessante, hein? Que interessante. Então, Bom, qualquer coisa me chama no privado aí que eu explico melhor essa questão da bipolaridade, para quem era isso perguntou. que eu ia falar para ela, porque e qualquer coisa, Ju, se a gente marca mais um bate-papo aí, ó, e já tem um tema aí para suas lives, porque você é das lives, né? Eu já vi, de bipolaridade. Eu comecei recente, mas já estou me sentindo mais à vontade em fazer lives. A gente vai Então, perdendo a vamos embora fazer vergonha, a próxima. Cecília né? adora, aprendi com os melhores, né? Me desafiei também, desde o ano passado, a fazer. E hoje eu já brinco aqui nas lives, hoje já está bem free para mim. Então, Ai, que próxima, maravilha. fila da próxima. Exatamente. E Ana, assim, foi.
incrível aí a sua contribuição. Você usou um exemplo meu que a gente mal se conversou, né? A gente só conversou mesmo para acertar horários e em pouquíssimas e assim, e pelo que eu vi, você só viu a parte de cima, né? Praticamente minha. E você descreveu muita coisa assim que não precisa falar. E é o que você falou, você não faz pergunta, né? A gente é uma análise que não existe pergunta. É simplesmente olhando e aí sai o resultado. Eu achei incrível, incrível isso, de verdade. Que bom, eu adoro Tá? deixar esse É, as pessoas. mas, mas Faz parte já do meu trabalho. imagino, imagino. Agradeço muito, né, você, 1h e 40 minutos aqui conversando. E Nossa, para você ver que eu não percebi, 1h e 40 minutos. se deixar, viu, Nossa, minha gente, eu passo disso, viu? Eu gosto de conversar, mas vamos marcar a próxima live, porque a vamos, gente vai ter vamos muito o que sim, conversar, Ana. tá bom? Vamos sim, Ana. Tá, eu te agradeço imensamente por você doar aí essas quase 2 horas do seu tempo. Trouxe um conhecimento assim que para mim você já percebeu que agregou demais e assim muito muito obrigada mesmo por você estar aqui trazendo esse conhecimento que eu acredito que fez muito sentido para algumas pessoas aqui e assim de verdade muito obrigada, tá? Obrigada também e até a próxima, viu? Vamos marcar a próxima, tá? Até a próxima, Beijo, gente. Beijos e até a próxima. Obrigada, Ana. tchauzinho. Tchau.